Então vamos lá. Ele fala assim, ó. Relativamente um certo oxiácido de fósforo, considere que 1 é um monoácido e 2, a relação entre as massas de fósforo e oxigênio é de 31:48. Aí ele fala assim, a fórmula do sal de sódio cujo ânion se origina a partir desse ácido é... Então vamos interpretar o que ele está falando aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, ele fala que é um monoácido. Vamos relembrar lá que era um monoácido mesmo. Monoácido é aquele que libera um H+, né? Opa. É aquele que só libera um H+. Então ele só tem um hidrogênio ionizável. Beleza. Então vamos lá. Ele já falou para a gente que é um oxiácido de fósforo. Então tem que ter oxigênio e tem que ter fósforo. E ele fala assim, ó, a relação entre as massas do fósforo e do oxigênio é de 31:48. Bom, ele está falando que na fórmula U vai ter uma massa de 31 de fósforo e 48 de oxigênio. Vamos relembrar as massas do oxigênio e do fósforo? A massa do fósforo é 31 e a massa do oxigênio é 16. Se a gente pegar 31 dividido por 31, a gente vai ter o número de átomos de fósforo. Então, 31 dividido por 31, a gente tem um átomo de fósforo. Se a gente pegar 48 e dividir por 16, que é a massa molar do oxigênio, 48 por 16 dá 3. Então, a relação é de 1:3 de átomos. Bom, tenho um hidrogênio, tenho um fósforo e 3 átomos de oxigênio, eu posso já imaginar mais ou menos como vai ser a fórmula do meu ácido. Então, provavelmente vai ser o HPO3. Vocês podem não lembrar desse ácido, mas esse ácido aqui é o metafosfórico. O Henry ensinou lá para vocês quando estava falando de ácidos. Vamos relembrar. Lembra que o ácido fosfórico eu também posso chamar ele de ortofosfórico. Se eu posso tirar uma água ou acrescentar água nele, né? Quando eu tiro uma água, ele perde um H2O, ele vai virar o HPO3, que chama-se ácido metafosfórico. Então vamos considerar que esse é o ácido mesmo que ele falou aí. E ele quer o sal dele de sódio. Para formar um sal, tem que reagir com uma base. Uma base clássica de sódio é o hidróxido de sódio. Então, fazendo essa reaçãozinha, ó, HPO4 com NaOH, como ele é um sal monoprótico, né? Ou, desculpa, um monoácido, ele libera um H+, então um H+ aqui vai reagir com o OH daqui, então vai formar esse aqui, ó. Se ele era o ácido metafosfato, lembra? Tem maldoso mosquito no bico do pato. Então, se é ico, vira ato. Então, esse é o metafosfato de sódio, que é o resultado. Então, vai ser a alternativa aí. Tudo bem? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Imagina. Oi, gente, pergunta pelo áudio mesmo, porque o chat hoje está lento em todas as salas. Eu estava acompanhando as aulas no primeiro horário, aí tá tudo lento. Pode mandar aí, mas às vezes se eu não pegar, é porque não chegou para mim, tá bom? Gabriela, faz 552. Faço sim, vamos lá. Ele fala assim, ó, fornecer os nomes do ácido e da base com suas proporções estequiométricas serão utilizados para a produção dos seguintes sais. Então, ele deu aqui o primeiro e o segundo. Bom, pessoal, vamos voltar lá naquele exemplo que eu falei lá, ó. Quando eu tenho aqui o ácido ortofosfórico, que é o ácido fosfórico, se eu multiplicar ele por 2 e tirar uma água, então multiplicando por 2 fica H6P2O8 menos uma água, fica H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. Esse ácido pirofosfórico aqui, ele tem 4 hidrogênios ionizáveis, então ele é um tetrácido, né, que a gente fala. Então ele pode reagir com até 4 OH-, né? Então vamos voltar lá, ó, no exercício anterior. Passei. Aqui, ó. CaH2P2O7. Bom, isso aqui é derivado do ácido pirofosfórico, né?
Só que, ó, tá vendo? Ó, tem o H2, então nem todos os hidrogênios foram ionizados, só 2. Por quê? O cálcio ele tem carga 2+. Ele veio do hidróxido de cálcio, que é um CaOH2, e neutralizou 2H+. Então, isso aqui é um sal ácido, né? Ou hidrogênio sal, né? Que a gente fala. Como que vai ser? Então, ele forneceu o nome do ácido e da base e as suas proporções. Então, a base veio aqui o hidróxido de cálcio e o ácido pirofosfórico. Então, aqui, ó, para a produção lá, dá uma respostinha bonitinha aí, ó. São utilizados o ácido pirofosfórico e o hidróxido de cálcio na proporção 1:1. Por que na proporção 1:1? Porque se não for nessa proporção, aí neutralizaria tudo. Então, para ter neutralizado parcialmente, tem que ter sido 1:1, porque ó, tem o 2OH-, ela vai retirar 2H+ aqui e vai formar esse ânion H2P2O7, tal. A reação vai ser essa daqui, ó. E aí, como está representado para vocês, ó, 1:1, formando esse dihidrogênio pirofosfato de cálcio, tudo bem? Esse seria o nome dele. Agora, vamos pegar aqui, ó, PbOH2NO32. Bom, se eu tenho isso daqui, um OH no meio, significa que era uma base que não neutralizou totalmente. Então, quando eu tenho metal com OH-, é o hidróxido já. Então, esse cara aqui é o hidróxido de chumbo. Mas qual chumbo que é? Vamos olhar aqui, ó. Se ele é OH2 e aqui eu tenho 2 nitratos, que é o NO3, lembra que o nitrato é menos, ele vem do ácido nítrico. Eu tenho 2. 2 vezes menos, 2 menos. 2 vezes menos também, mais 2 menos. Então, é 4 menos que tem no total de cargas negativas. Então, esse chumbo aqui é o 4+, é o hidróxido de chumbo 4. Então, ele veio do hidróxido plúmbico ou hidróxido de chumbo 4. E esse nitrato aqui vem do ácido nítrico. Se eu tenho 2 nitratos, é porque eu usei 2 mol de ácido nítrico. Então, como fica a nossa resposta? Talvez do ácido nítrico e do hidróxido de chumbo na proporção de 2:1. 2 de ácido nítrico para 1 de hidróxido de chumbo. Porque, ó, eu tenho 2 nitratos, então tem que ter vindo 2 ácidos nítricos aqui. Deu para entender? Gabriela? Aqui. Voltar lá no chat. R$ 558. Tinha travado aqui. Oi? Obrigada, tinha travado, eu não consegui agradecer. Ah, imagina, que isso. Até mais. Qualquer coisa também. Faço sim, o Thaís, 558. Vamos lá. Unesp. Esse exercício aqui é bem legal, pessoal. Eu vou dar. Sigam a diquinha que eu vou dar nesse exercício aqui, que vocês não erram quando cai esse tipo de exercício. Ele fala assim, ó. A amônia pode ser biologicamente produzida sendo encontrada em excrementos de seres humanos e de outros animais. Essa substância apresenta caráter alcalino e pode reagir com outros gases presentes na atmosfera, responsáveis pela chuva ácida. As reações de neutralização dessa base com o ácido sulfúrico e o ácido nítrico na proporção de 1:1 mol produzem respectivamente. Bom, gente, aqui ó, eu dou uma diquinha. Vamos lembrar, a amônia, que é o NH3, ela é um composto que o Renner falou para vocês que é um composto volátil, ou seja, ela evapora fácil. Então, quando ela vai para a atmosfera, tá vendo? Ela reage com a chuva ácida. Então, se ela vai reagir com a chuva ácida, ali tem gotículas de água. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, o que vai acontecer quando a amônia encontrar gotículas de água, que o Renner também ensinou para vocês, ó. Vai ficar mais fácil de resolver os exercícios assim, ó. Quando eu pego a amônia no estado gasoso e reajo com uma molécula de água, que tem lá nas gotículas de água, acontece uma reação que forma esse cara aqui, que é o hidróxido de amônio. Então, vou ter formação de hidróxido de amônio. Isso aqui vai ficar lá na atmosfera, nas gotículas de água. E essas gotículas de água com hidróxido de amônio vai ter contato com as gotículas que têm ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, o que acontece no primeiro caso aí? Ó?
No caso do ácido sulfúrico, ele quer uma reação de 1 para 1. Então, eu tenho aqui o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e aqui na minha gotícula de água, essa base. Ácido mais base forma sal mais água. Tudo bem? Pessoal, só um minutinho aqui que o Fernandinho está me ligando. Só um minutinho. Deve ter algum problema. Alô? Oi, Fernandinho, tudo bem? Ô, Fernandinho, eu tô no SEBMED agora. Tô dando aula, é a minha aula agora deles de aprofundamento aqui. Oi, pessoal, desculpa. Deu problema numa outra sala, e o Fernandinho esqueceu que eu estava aqui na aula. Eu fico quando dá problema, eu entro aí no lugar do pessoal. Mas voltando aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Lá no ácido sulfúrico, ele quer na proporção 1 para 1. Então, ele vai reagir com a minha base e vai formar um sal. Lembra, o ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, mas aqui eu só tenho uma base, então ele só vai retirar um H daqui, ó, que vai formar uma água. Então, vai formar esse sal aqui, ó, NH4HSO4. E no segundo caso, agora sim, o ácido nítrico ele só produz um H+. Com o NH4OH ele vai se neutralizar totalmente e vai formar esse sal aqui, NH4NO3. Tudo bem? E isso aí nos dá alternativa D de dado. Beleza? Deu para entender? Quem tinha perguntado mesmo, desculpa. Thaís, deu para entender, Thaís? Mais alguém? Bom, pessoal, quando eu não ficar com dúvida, eu vou resolvendo os exercícios da tarefa que nem a gente combinou semana passada, tá? Então vamos lá. Beleza, Thaís, imagina. Então eu vou fazer aqui o exercíciozinho da tarefa aí, ó. O 544. Ele fala assim, ó. A reação de 1 mol de ácido antimônico com 1 mol de hidróxido de cálcio produz... Bom, pessoal, vamos lá. Esse antimônico aqui, ó, ácido antimônico, vamos relembrar. Lá na tabelinha lá não, que vocês aprendem aquela regrinha, não como bolo claro, só pão sírio, o antimônio está na família do fósforo, então ele pode substituir o átomo central, lá no caso do fósforo, por exemplo, no ácido fosfórico, que é o H3PO4. Se eu coloco antimônio, ele vira o H3SbO4, tudo bem? E aí, o hidróxido de cálcio, ele é o CaOH2. Então, vai ficar assim a nossa reação, ó. Nosso ácido é esse, ó, o ácido antimônico, H3SbO4, lá, o SB, que é o símbolo do antimônio, eu coloquei no lugar do fósforo. Lembra, não como bolo claro, só pão sírio. Então, entra aqui. Mais 1 mol de CaOH2. Bom, como ele é derivado do ácido fosfórico, lembra, o ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis. E eu tenho 2 OHs aqui. Esses 2 OHs vão tirar 2H daqui. E vai produzir 2 águas. Beleza. Só que vai sobrar um hidrogênio aqui. Aí eu tenho esse cálcio e vai juntar aqui. Vai formar esse ânion aqui. Esse ânion, desculpa, ele vai formar esse sal aqui, ó. Um sal ácido ou um hidrogênio sal. E aí isso aí nos dá alternativa A, porque só forma um mol dele. Tudo bem? Tranquilo? Esse é de boa, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, continuando aí. Vamos para o próximo da tarefa. Que eu ainda não fiz. Esse aqui, ó.
A reação de 1 mol de ácido fosfórico com 2 mols de hidróxido de sódio produz. Bom, ele está dando aqui, ó, ácido fosfórico e hidróxido de sódio. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um negócio aqui, peraí. Voltar. Ficou ao contrário aqui Só cadê animações aqui? Inverteu a resposta aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Então vamos lá, ele quer o ácido fosfórico com 2 mols de hidróxido de sódio. Bom, quem que é o ácido fosfórico e quem que é o hidróxido de sódio? Vocês já estão careca de saber. O ácido fosfórico é o classicão H3PO4 e o hidróxido de sódio é NaOH. Eu tenho 1 mol dele para 2, que ele quer que faz a reação. Lembra? Igual ao exercício anterior, eu tenho 3H+, e tenho 2OH-. Então, vou retirar 2H+ aqui para formar água. Só corrijam aí, pessoal, que forma 2 águas aqui, viu? Não forma uma só, não. Tá errado isso aqui, ó. Corrigir, ó. É 2 águas aqui. E aqui eu formo 1 mol de NaHPO4. Tudo bem? Então, isso aí nos dá a alternativa B de bola. Então, só corrijam para mim na reação aqui, ó, 2 mols, que não tá errado. Que tem que formar 2 águas. Eu tenho 2 OHs com 2H+, vai formar 2 águas aí. Tudo bem? Próximo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Continuando aí. Então, 549, ele fala assim, ó, na reação do ácido hipofosforoso e hidróxido de potássio, forma-se... Então, vamos lá. Quem que é o hipofosforoso? Lembre-se, o ácido fosfórico é o H3PO4. Eu tiro um oxigênio, ele vira fosforoso. Se eu tiro mais um oxigênio, ele vira hipofosforoso. Se eu tirei 2, então, é o H3PO2. Lembra que esse cara, o H3PO2, ele só tem um hidrogênio ionizável, ele era uma exceção lá. Então, ele não tem, dos 3 aqui, só um que reage com o OH, porque ele só um é ionizável. Então, se eu tenho um que vou reagir com 1 mol de KOH, que é o hidróxido de potássio, eu vou formar esse cara aqui. O oso vira hipo, então forma o hipofosfito de potássio, que é um sal neutro, ou seja, não tem nem OH e nem H+ dentro no meio dele aí, tudo bem? Então, ele se neutralizou totalmente. Aí, então, vamos lá. Vamos ler a letra A. H3PO2, K2, K3PO2, K2HPO2, KH2PO2, dependendo da proporção entre os reagentes. Não forma, só forma um produto. Aqui, ó, K2HPO2 já está errado também porque forma 2. KH2PO2, independente da proporção entre os reagentes, mas nunca se formará K2H2PO2 e K3PO2. Correto, né, pessoal? Porque eu só tenho uma possibilidade, porque ele só tem um hidrogênio ionizável. Ele não tem, esse ácido aqui não tem como sofrer uma neutralização parcial. Tudo bem? Então, sempre quando eu for reagir com uma monobase, né, que é no caso do KOH, ele sempre vai produzir o mesmo produto. Ele poderia produzir um sal básico, por exemplo, se eu reagisse com um hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, aí eu poderia ter um AlOH2, H2PO2. Mas nesse caso aqui, reagindo com hidróxido de potássio, não, então fica a alternativa C. A D é a mesma coisa, né? Porque ele forma 3 diferentes proporções. E aí nada, né? Não tem como não formar nada, porque sempre quando eu reagir um ácido com uma base, independente da força que eles forem, ácido fraco, base fraca, forte, fraco com forte, independente vai sempre formar sal mais água. A reação acontece, tudo bem? Vamos ver se tem alguma pergunta. Maria Eduarda, posso fazer o 563 sim, Maria, só um minutinho. 563 é módulo 29, né? Ele fala assim, ó, o bicarbonato de sódio e carbonato de sódio são 2 substâncias químicas muito presentes no cotidiano.
Entre as aplicações do bicarbonato de sódio é utilizado como antiácido estomacal e fermento de pães e bolos. E o carbonato de sódio, conhecido como barrilha ou soda, tem como a sua principal aplicação na fabricação de vidro comum. As fórmulas químicas do bicarbonato de sódio e do carbonato de sódio estão corretas, respectivamente, representadas em... Bom, diquinha nesse daqui. Pessoal, se tem um sal ácido com nome assim diferente que vocês têm que guardar, é esse bicarbonato de sódio. Tudo bem? Ele seria o hidrogeno carbonato. Mas... Vamos supor que na hora ali você ficou com dúvida. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que... Vamos deixar o bicarbonato de sódio em segundo lugar e vamos pensar no carbonato de sódio. Carbonato de sódio, então ele já está mostrando que não tem nem hidróxido nem hidrogênio no meio. É o sal já neutralizado totalmente. É o carbonato. Vamos pensar de que ácido que ele veio? Carbonato... Ato veio do ico, né? Maldoso mosquito no bico do pato. Então, ato era ico. Então, ele veio do ácido carbônico. Tudo bem? Quem que era o ácido carbônico mesmo? É o H2CO3. Se eu, então, tirando o ânion aí, é o CO3 2-. Juntando com o sódio, ele forma o Na2CO3. Tudo bem? Que é esse cara aqui, ó. Na2CO3. Esse é o carbonato de sódio. Beleza? Então, se a gente olhar aqui nas respostas, a gente fica entre a C e a E, tudo bem? Então, repare que aqui, ó, eu tenho Na2HCO3 na E e NaHCO3 para o bicarbonato. Então, o bicarbonato, pessoal, veio, esse nome bicarbonato vem porque o ácido carbônico tem 2 hidrogênios ionizáveis. E, no caso, ele só perde um. Então, é uma neutralização parcial. Então, ó, vai formar o NH, se ele só perde um e neutraliza com uma base, ele forma NHHCO3. Também esse aqui poderia, o nome mais comum não, o nome correto que a gente poderia dar para ele é hidrogeno carbonato de sódio. Lembra que o Renner falou hoje do bicarbonato e do bisulfato? São os dois casos que a gente acaba tendo. Então, infelizmente é bom vocês guardar essa daqui. Mas se você não lembrar que, vamos supor que a gente desse essa fórmula, NaHCO3 e pedisse o nome dele, e você não lembrava do bicarbonato, aí é fácil, ó, hidrogeno carbonato de sódio, ou carbonato ácido de sódio, tudo bem? Mas esse é o bicarbonato, então dá a alternativa C, beleza? Alguma pergunta mais aí? Deu para entender, Gabriela? Desculpa, Maria Eduarda. Gabriela, pode fazer o 568? Por favor? Claro, Gabriela, vamos lá. Onde eu estou? 568. Então, vamos lá. Ó, esse aqui também é bem legal, é bom para treinar esse aqui, ó. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas, como desinfetante e ou agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de hidróxido de sódio, mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. As soluções comerciais de hipoclorito de sódio sempre contêm quantidade significativa de cloreto de sódio, obtido como subproduto durante a formação do hipoclorito. Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, clorato de sódio e cloreto de sódio são, respectivamente. Então, vamos lá. Bom, o mais fácil aqui acho que é o cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. Vocês vão escutar isso aqui o ano inteiro. Escutei isso aqui acho que desde do ensino fundamental, que é o NaCl, tudo bem? Então, se a gente pensar só pelo cloreto de sódio, ó, que é o NaCl, é o último que ele quer respectivamente, então a gente pode anular a alternativa D, tudo bem? As outras ficam NaCl, então a D já está excluída. Então, vamos pensar agora no hipoclorito e no clorato. Vamos relembrar um negocinho aqui, ó. Bom, lembra? Não como bolo claro. Se a gente relembrar isso daqui, ó, dessa regrinha não como bolo claro só pão sírio, aí a gente vai ter o HClO3, que é o nosso padrão. E lembra, sempre o padrão termina em ico, que é o ácido clórico. Tudo bem?
Então, se ele é um ácido íquico, lembra? Íquico vira ato. Então, ele vai formar o clorato. E ele está perguntando aqui, o clorato de sódio. Então, o clorato de sódio ele é derivado do ácido clórico. Então, tem que ser NaClO3. Tudo bem? Então, olhando aqui, ó, NaClO3 eu tenho na A e tenho na E. Então, já anula todas as outras. Só sobrou a A e a E. E aí, o outro, que é o primeiro, é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito, ó, se eu pegar o ácido clórico e retirar 2 oxigênios, eu vou formar o ácido hipocloroso. Maldoso mosquito, oso viraíto. Então, hipoclorito. Então, ele é derivado do HClO. Então, vai virar NaClO. Isso aí nos dá... Opa! Ah, eu esqueci da C. Ah, eu vi errado aqui. Esqueci a C. NaClO. E NO2, né? Opa, pessoal, tá errado aqui. A alternativa desse exercício aqui tá errado. Deixa eu corrigir aqui. É A, né? Porque, ó, clorato tá certo, é A. Deixa eu corrigir aqui só um minuto. Corrijam aí no slide. Deixa eu mudar aqui. Agora que eu vi. Ah, me pegou. Acho que então eu devo ter colocado o gabarito da apostila. Então corrijam lá, vai ser A, porque o hipoclorito é o NaClO. O clorato vem do ácido clórico, tudo bem? Então é o ClO3 e o Na, é isso aí. Perdão. Então aí ficou alternativa A. Desculpa, eu tinha marcado errado aí. Quem tinha perguntado? Deu para entender aí, Gabriela? Então, por favor, corrijam para mim. Eu mandei lá para vocês os slides com o gabarito, tá aqui no chat. Corrijam para mim essa daí. Eu tinha colocado C. Acho que eu devo ter olhado no gabarito e não confirmado. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal, que vocês queiram fazer? Mais alguma? Então, vamos lá fazer mais um exercício. Onde que eu tinha parado? Fiz esse. Vamos fazer esse aqui, que ele é legalzinho. Outro da tarefinha aí, ó. Quando se reagem 1 mol de hidróxido de potássio com 1 mol de ácido fosfórico e 1 mol da mesma base com 1 mol de ácido fluorídrico, obtém-se respectivamente. Então, a gente vai reagir ácido fosfórico com hidróxido de potássio e o ácido sulfúrico com hidróxido de potássio. 1 mol para 1 mol. Bom, então vamos pegar aqui o primeiro caso, ó. O ácido fosfórico a gente já viu que ele tem 3 hidrogênios, mas eu só vou reagir com um, então vou formar uma água, me sobra 2. Então vai formar o KH2PO4. O ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, vai reagir com OH e vai formar uma água. Então me sobra um hidrogênio, então forma o KHSO4. Tudo bem? Isso aí nos dá a alternativa A. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho. Treinem bastante esses exercícios aí. Pode ver que tem bastante com ácido fosfórico, ácido hipofosforoso, ácido fosforoso, porque eles são as exceções. E o ácido sulfúrico. Treine que não tem muito segredo, sabe que vai ficar repeteco aí. Tudo bem? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Deixa eu só ver aqui. Ó, diquinha aí para vocês. Deixa eu pegar aqui. Parece, ó. Esse módulo de sais aí, pessoal, na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, tá abrindo aqui. Enquanto abre aí, vamos lá, abre. Esse exercício, esse módulo aí de sais, que é o 29, se você tem essa tabelinha periódica sua aí com vocês, minha dica, ó, bateu a dúvida, façam com essa tabelinha aqui do lado, ó. Ó, principais ânions, ele te dá vários ânions que vocês vão encontrar nos exercícios, ó. Zincato, plumbato, plumbito, estanito, são até umas exceções. E se você quer treinar, pega esses ânions aqui, ó, e fica treinando, inventando sal e vê como vai ficar o nome. Sei lá, pega o iodato, junta com o cátion aqui, sei lá, com o lítio. Então você vê o que forma. Então, iodato de lítio.
fica brincando, cruzando aí, ó, vários, ó. Essa tabelinha ajuda muito. Eu falo porque eu estudei aqui no SEB, lá no meu terceiro e no meu cursinho, e eu pegava e ficava aqui, ó, treinando com ela assim. É claro, você não precisa decorar tudo isso. O ideal é você pegar esse negócio, maldoso mosquito no bico do pato, lembrar que hídrico vira eto, mas é bom você pegar e fazer essas combinações aqui para treinar, tudo bem? Então, quem tem essa tabelinha aí, ó, ajuda bastante. Mas você procura, se caso você não chegou a pegar essa tabela periódica lá, no começo do ano, vocês caçam na internet tabela de ânions com nomes. Eles você vai achar facinho na internet, beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem, então vamos pro. Alguém quer fazer alguma pergunta aí via áudio, via chat? Eu vou fazer mais um exercício da tarefa aqui. Oi, Vanessa, explico o 558 sim. Vamos lá. Então vamos lá, ele fala assim no 558. A amônia pode ser biologicamente produzida sendo encontrada em excrementos de seres humanos e de outros animais. Essa substância apresenta caráter alcalino, ou seja, básica, podendo reagir com outros gases presentes na atmosfera, responsáveis pela chuva ácida. As reações de neutralização dessa base com os ácidos sulfúrico e nítrico na proporção de 1 em 1 mol produzem respectivamente. Bom, se você tentar reagir amônia com ácido sulfúrico e ácido nítrico, isso pode gerar uma confusão na cabeça de você. E dá para fazer direto? Dá, mas eu dou uma diquinha. Em vez de fazer direto, faz indiretamente assim, ó. Eu falei pro pessoal, a amônia ela é volátil, ela evapora facinho, ela está no estado gasoso. Quando ela vai para a atmosfera, ela tem contato com as gotículas de água. Então ela vai pegar aqui a amônia gasosa, que é o NH3, e ela vai pegar essas gotículas de água. E quando tem a amônia com água, elas instantaneamente reagem e formam essa base aqui, que é o hidróxido de amônio. Tudo bem? Então, nas minhas gotículas de água, eu tenho hidróxido de amônio, que também vai ter ácido sulfúrico com ácido, e ácido nítrico. Bom, sempre quando um ácido e uma base têm contato, eles reagem. Então, vamos pegar o primeiro caso aqui, que é o ácido sulfúrico. Ele quer na proporção de 1 mol para 1 mol. Então, se eu pegar 1 mol de ácido sulfúrico e reagir com 1 mol de NH4OH, tá vendo aqui, ó? 1 mol de NH3 vai formar 1 mol de NH4. Então, não vai desobedecer a estequiometria. O que vai acontecer? Eu tenho dois hidrogênios ionizáveis no ácido sulfúrico e um OH aqui. Esse 1OH vai tirar um hidrogênio e vai me sobrar um, formando esse sal aqui, que é o NH4HSO4, mais água. Tudo bem? Beleza, esse aqui é um sal, é um hidrogenossal que a gente fala, um hidrogênio sulfato. Agora com ácido nítrico. Já o ácido nítrico ele só tem o hidrogênio ionizável, então aqui ele se neutraliza totalmente com a base, formando NH4NO3, tudo bem? Que é o nitrato de amônio. Então ele forma esses dois sais aqui, o hidrogênio sulfato de amônio e o nitrato de amônio. Isso daí nos dá alternativa D de dado. Tudo bem? Deu para entender agora? Deu para pegar? Deu Deu para sim. pegar bem, Vanessa? Deu. Obrigado. Imagina. É que tá lento aqui. Muito obrigada. Oi? Desculpa. Tá muito lento aqui. O meu áudio tá muito ruim, desculpa. Ah, imagina, mas deu para pegar agora? Aí. Me multa, por favor. Ah, tá. Então, vamos lá, cadê? Não é só o seu não, viu? Agora que o meu agora travou também. Vamos lá. Pronto.
Bom, agora, pessoal, vamos fazer mais um da tarefa. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu já fiz, né? Vamos desse aqui também. Esse módulo acho que eu fiz todos, né? Vamos fazer o do módulo 29 agora, da tarefa. Fazer o primeirinho aqui, ó. Que ele fala assim, ó. Considerando as espécies químicas Ca2+, Al3+, e Na+, PO3, PO4 3- e NO4-, tá errado aqui, viu, pessoal? É NO3, corrijam aí, ó, não é NO4 não, viu? A única substância formulada de modo incorreto é... Então, corrijam aí, viu, na apostila de vocês, é NO3, erro de digitação, isso daqui. Bom, pessoal, ele quer que eu pegue esses 3 cátions e misture com esses 2 ânions para ver o que forma. Então, vamos pegar primeiro o cálcio aí. Se eu pegar o cálcio e juntar ele com o PO4 3-, eu vou formar esse Ca3PO4 2, que é o fosfato de cálcio. E se eu juntar ele com o NO3-, que é o nitrato, eu formo o nitrato de cálcio, que é o CaNO3-2. Agora o alumínio. Se eu pegar alumínio e juntar com o fosfato, forma o fosfato de alumínio, a LPO4, e o nitrato de alumínio, que tem essa formulinha aqui. Tudo bem? Treine bem esse tipo de exercício aqui para saber como que forma. E por fim, o sódio forma o fosfato de sódio, que é o Na3PO4, e o nitrato de sódio. Se a gente analisar aqui, ó, a única que está errada aqui, ó, é a alternativa B de bola, que ele fala que forma Al, parêntese, PO4 3. Não, como o alumínio tem carga 3+, e o fosfato tem carga 3-, eles não precisam ter mais que um para neutralizar o outro. Então, é por isso que é LPO4. Então, nos dá a alternativa B de bola. Tudo bem? Deixa eu só ver um negócio aqui. Se tem alguma coisa no chat. Não, então vamos para o próximo aí. 50, esse aqui eu já fiz. Eu tô olhando errado aqui. É nesse. Bom, vamos lá. Ó. Esse aqui, pessoal, também é bom para treinar, para determinar o nome. Ele fala, ó, determine a fórmula para os sais normais ou halóides. Cloreto férrico, né, pessoal? Fluoreto plúmbico, iodeto de potássio, cianeto de sódio, brometo de potássio. Bom, esses dois aqui, ó, férrico e plúmbico, ó, e são os de maiores cargas. Então, no caso, o férrico é o ferro e o plumbo é o chumbo. Então, o ferro 3+ e o chumbo 4+. Isso aí vocês têm que, infelizmente, acabar decorando. Mas, de novo, se você pegar essa tabelinha aqui e ficar olhando aqui, ó, principais cátions, monovalentes, bivalentes. Então, tá aqui, ó, o ferro, tem o tetravalente aqui, que é o chumbo, que ou seja, tem 4+ e 2+. Então, brinquem com essa tabelinha do lado aí. Vou voltar lá para o slide. Então, vai ficar assim, ó. Em termos de fórmula, se é o ferro, que é o ferro 3+, cloreto veio do ácido clorídrico, que é o Cl-. Cl- com Fe3+, forma o FeCl3. Fluoreto, Fluoreto plúmbico. Plúmbico veio do chumbo maior, que é o 4+. Então, o chumbo 4+, com fluoreto veio do ácido fluorídrico, é o F-, forma o PbF4. Iodeto de potássio, aqui é fácil. Iodeto veio do ácido iodídrico, potássio veio da base, caiu. Tudo bem? Cianeto, lembra que o cianeto vem do ácido cianídrico, é um hidrácido. Então, eto veio do hidrácido, que é o CN. Com sódio fica NaCN e brometo de potássio veio do ácido bromídrico, forma o KBr. Tudo bem? Esse tranquilinho. Mais complicado, talvez o A e o B aí, né, pessoal? Então, guardem isso daí. Mas, ó, pessoal, para dar o nome, eu aconselho sempre usar o do algarismo romano. Por exemplo, cloreto férrico, eu posso falar cloreto de ferro 3. Se ele desse a forma e pedisse para você dar o nome. Se você consegue guardar esse negócio do iquiduoso, maravilha. Mas vamos supor que ele te dê essa fórmula se você não lembrava isso daqui. Mas você sabe que esse vai ser o ferro 3 por causa desse 3 embaixo. E aí fica fácil, cloreto de ferro 3. Tudo bem?
Acho que dá tempo de eu fazer mais um. Deixa eu só ver se alguém perguntou alguma coisa no chat. Ninguém perguntou. Então, vamos lá, vou tentar fazer mais um aí. Qual que é o próximo? Oh, meu Deus. Tô me perdido aqui. Tanta janela aberta. Esse aqui a gente já fez também. Vamos ver, pegar outro da tarefa. Esse aqui também fizemos. Ó, pessoal, vou fazer esse, não está na tarefa, mas pode gerar uma confusão aí, ó. Ele fala aí, ó. O flúor ocorre na natureza, principalmente na forma de fluorita, que é o CaF2, criolita, que é o Na3AlF6, e a fluorapatita, aqui representado por essa fórmula, CaXFPO4Y. Nesse último composto, os valores que podem ter XY dentre os indicados nas alternativas são... Bom, pessoal, reparem no que ele falou. Os valores que podem ter. Ele não está afirmando que é 100%. E ele está falando para você testar das alternativas. Então, vamos supor, se fosse uma questão aberta, ficaria mais complicado. Mas aqui, como ele tem, dá para a gente testar. Então, ele quer saber os que dá certo, dessa alternativa que dá certo os valores. Então, vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar aqui esse composto aí, que é a fluorapatita, é CaXFPO4Y. Não tem nenhuma carga, então forma que isso aqui é um ácido totalmente neutro em termos de carga. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então vamos lá, vamos relembrar algumas coisas. O cálcio tem carga 2+. O flúor tem carga menos. E o fosfato aqui ele tem carga 3-. E se a gente pegar e multiplicar essas cargas pelos valores do número de átomos, aqui vai ficar assim, ó. Então, eu vou pegar mais 2 vezes x, que é o número de átomos de cálcio, fica mais 2x. Menos é a carga do flúor, e eu tenho um átomo de flúor, então fica menos vezes 1, menos 1 vezes 1. E aqui, 3 vezes, menos 3 vezes y, que é a carga do fosfato, eu tenho y fosfatos. Tudo isso, pessoal, em termos de carga, tem que ser igual a zero. Então, a gente chega nessa formulinha. Se fosse uma questão aberta, que nem eu falei para vocês, não daria para a gente fazer, porque precisaria ter mais uma equação para chegar no resultado. Mas aqui é só testar os valores. E se a gente testar os valores aqui, ó, substituindo tipo 1 no x e 2 no y, vai ficar mais 2 menos 4, então dá menos 2 o resultado. Não dá certo. A única alternativa que vai dar certo é a alternativa E, porque 2 vezes 5 dá 10, mais 10. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Com menos 1, menos 10. Mais 10 com menos 10, 0. Alternativa E. Beleza? Então, pessoal, eu vou parar aqui, ó. Finalizar aqui a apresentação e finalizar a gravação.